teoria do poder divino dos reis, que na capa tem aquele corpo cheio de pessoas, que é o povo. De um lado tem o cetro do poder da igreja e do outro a espada do poder real do Estado. Aí o rei é o Leviatã. Então ele é necessário porque o estado de natureza é um estado da luta de todos contra todos, o que Freud fala igual, né? Homo homini lupus. Usa essa frase, é de Hobbes, e está escrito nesse texto de Freud. E é a violência de todos contra todos. Todo mundo quer se entredevorar, e isso é a pulsão de agressividade, né? A capacidade de violentar o outro. Mas essa questão do ama-te o próximo como a ti mesmo, e como a psicanálise fala que isso é uma exigência cultural impossível, mas que tem que ser dita, isso veio do apóstolo Paulo, eu acho. Não é que veio do apóstolo Paulo, mas é porque o apóstolo Paulo falou... Freud fala sobre isso aqui também. O apóstolo Paulo falou que a tolerância em relação a todos os homens seria a marca da doutrina dele. E imediatamente quando... Aí é Freud. Imediatamente quando foi delimitada que a tolerância tinha que ser ampla e geral para todos os homens, passou a atuar de uma maneira muito agressiva a intolerância para os não cristãos. Porque é a pulsão de agressividade escapando das regras da cultura. Então, quanto mais refinado exige a tolerância, o respeito à alteridade, quanto mais é forte a exigência dos tabus culturais, dos tabus civilizacionais, mais profunda tem que ser a nossa renúncia. E, portanto, mais capaz de ser sintomático e mais difícil pode aparecer o escape da pulsão. Essa introjeção do supereu que nós temos dentro das pessoas, ela tem um efeito peculiar nos mais virtuosos. Geralmente os mais virtuosos, porque esse combate entre o medo do supereu e a pulsão, ele está gradual ao longo da sociedade, né? Digamos que as pessoas mais virtuosas têm um supereu mais inflado, e eles são os que estão mais agudamente cientes das suas falhas de caráter. Eles são os que mais se autopunem, são os mais virtuosos, porque eles têm um superior que percebe aquele desejo que está dentro de nós e que no fundo seria agressivo, seria errado, seria de usar o outro como um meio, e se punem. Isso é uma ironia social, né? Aqueles que têm um superior menos inflado, eles têm menos relação com o sentimento de culpa e satisfazem mais as pulsões. Mas eu acho que um aviso importante de Freud é achar que essas pessoas não podem se achar que elas estão saindo na frente, porque significa que elas estão um pouco mais fora da cultura, um pouco mais fora da civilização. E, portanto, elas estão na ilusão de que o estado de natureza seria melhor, porque poderia ter a realização plena das pulsões. Mas é importante lembrar que o único que realizava as pulsões plenamente era o pai primevo. Os outros estavam em estado de submissão escrava. E o pai primevo foi assassinado por isso. Então, o melhor talvez seja a cultura, não é verdade? Isso ficou legal de gravar.